Bom, turminha, vamos resolver agora 6. Essa questão é da UERJ de 2016, prova de química discursiva, envolvendo aí cinética. E fala o seguinte: considere a equação química global entre os compostos HBr e NO2. Daí ele te dá a reação, te dá a balanceada. E fala: para desenvolver um estudo cinético, foram propostos os mecanismos de reação 1 e 2, descritos na tabela, ambos contendo duas etapas. Então, ele te dá ali dois mecanismos, né? E etapa lenta e etapa rápida. E fala: realizou-se então um experimento no qual foi medida a velocidade da reação em função da concentração inicial dos reagentes, mantendo-se constante a temperatura. Observe os resultados obtidos. Então, a gente dá uma tabela com os resultados obtidos, bem típico aí de questões de cinética, e fala: determine a ordem global da reação. Em seguida, indique qual dos dois mecanismos propostos representa essa reação global, justificando sua resposta. Bom, quando a gente olha aqui para a tabela, agora vamos olhar só aqui para a tabela para a gente poder determinar aí essa ordem global. Quando a gente tem aqui o HBr e o NO, se a gente for olhar aí para os três experimentos, 1, 2 e 3, a gente pode ver que, se a gente olhar em relação ao HBr, a gente pode ver que de 1 para 2, vamos chamar essa primeira linha de experimento 1, tá? De 1 para 2, o que está acontecendo aqui com a quantidade, né? A concentração de HBr tá dobrando, né? Está dobrando ali a quantidade de HBr e a quantidade de NO está mantendo constante. Analisa a velocidade comigo. O que está acontecendo com a velocidade? A velocidade também dobra, né? Então, a velocidade também está dobrando. Então, aí a gente já consegue ver que o expoente desse cara é 1, certo? Então, se a gente fosse fazer ali uma lei da velocidade para essa equação, eu teria, para esse problema, eu teria K, V igual a K, vezes concentração de HBr, certo? Concentração de HBr elevado a 1, né? A velocidade ali dobrando dá pra gente essa clareza, né? Vezes a velocidade de NO. Quanto que vai ser aí o expoente do NO? Vamos analisar também, igual a gente fez ali com HBr. Ó, vamos pegar dois experimentos onde a concentração de NO esteja mudando e a de HBr esteja igual. Então, se a gente olhar para o experimento 1 e para o experimento 3, ó, a gente pegar, vou até circular aqui, ó, a gente pegar esse aqui, ó, e analisar com esse daqui, ó, a gente vai ver que o que está acontecendo com a concentração de NO está dobrando, né? 0,01 está virando 0,02. E a de HBr está sendo mantida constante. Por quê? Porque a gente quer analisar o que o NO2 está influenciando lá na velocidade. E a gente consegue ver que quando a gente dobra a concentração aqui de NO vezes 2, o que está acontecendo ali com a velocidade? Ela está dobrando também. Então, né, vezes 2. Então, ou seja, o expoente ali do NO também vai ser o quê? Também vai ser 1. Então, analisando, essa aqui estava bem tranquila da gente analisar aí o expoente. Era só olhar ali a tabela que estava bem fácil de analisar. Se você quiser fazer aquele cálculo, né, que a gente... eu até já fiz na questão 5... de pegar toda essa aqui, jogar os valores, jogar aqui, né, e dividir uma pela outra para poder achar o expoente, você também acharia que o expoente é 1. Mas nesse caso, como está bem tranquilo aqui, ele está trabalhando só dobrando as velocidades, a gente consegue ver, assim, que os dois expoentes aqui, no caso, vão ser 1. E aí, por que a gente está fazendo isso, Ives? Se ele não pediu para gente... a expressão da velocidade, ele realmente não pediu, mas ele pediu a ordem global da reação. E o que é a ordem global da reação? A ordem global da reação é a soma das ordens de todo mundo que está participando ali
da lei da velocidade. Então, como eu tenho, ó, 1 ali do HBr mais 1 ali do NO2, a minha ordem global da reação vai ser 2. Então, era isso que ele queria saber, tá? Então, para você poder saber isso, você teria que analisar ali a tabela com as informações ali de velocidade. Então, a ordem global da reação, 2. Beleza? E aí depois ele pergunta, em seguida, indique qual dos dois mecanismos propostos representa essa reação global, justificando sua resposta. Bom, pessoal, ali, quando a gente vem aqui para a tabela de cima agora, né, para poder decidir qual dos mecanismos ali vai representar esse processo, a gente precisa lembrar que é a etapa lenta, né? Quando a gente tem reações em mais de uma etapa, é a etapa lenta que é mandatório aí no caso da lei da velocidade. Então, a gente já ficaria só com a etapa lenta, tanto do mecanismo 1 quanto do mecanismo 2. A etapa rápida, a gente nem vai se preocupar ali em escolher. Por quê? Porque é a etapa lenta, né, que a gente se preocupa em montar a lei da velocidade. É ela que vai, né, ser aí a principal. Beleza? Então, a gente ficaria entre o mecanismo 1 e 2, né? E quando a gente para olhar a lei da velocidade, a gente vê que tanto o HBr quanto o NO estão influenciando na velocidade, né? Ambos aqui com o seu expoente 1, né? Ordem de reação 1 para cada um deles, mas ambos estão participando ali da lei da velocidade. Então, a reação que mostra o HBr e o NO como reagentes é o mecanismo 1. No mecanismo 2, eu só tenho HBr, tá vendo? Eu não tenho NO2. Então, aí, essa daqui não equivaleria a essa lei da velocidade. V igual a K, concentração de HBr vezes concentração de NO2. Então, o mecanismo vai ser o mecanismo 1 da etapa lenta, tá? Então, o mecanismo 1 vai representar essa reação global, né? O mecanismo 1 da etapa lenta, que apresenta aí os reagentes HBr e NO2. Beleza? Então, lá no gabarito tem escrito bonitinho essa resposta escrita, né? Como é uma questão discursiva, tem que escrever bonitinho, mas aqui eu quero que você entenda o porquê dessa resposta, tá bom? Então, tá aí, ordem global 2 e etapa lenta, mecanismo 1, é o que equivale aí ao processo aí dessa questão, beleza?